agora. BNews agora. Com Lucas Pacheco. Muito boa tarde, minha gente. Meio-dia em ponto em Salvador, na Bahia, em boa parte do Brasil. Quartou, meio de semana, hoje é 24 de julho. Seja bem-vindo ao seu BNews agora aqui na Itapuã FM. Que bom ter a sua companhia aqui com a gente. Você que está acompanhando a gente de casa, do trabalho, do trânsito. Solta aquela buzininha marota aí para aquele motorista de aplicativo, nosso motorista de caminhão, nossos motoristas de ônibus que acompanham o BNews agora todos os dias. Um grande abraço para vocês. Você que acompanha a gente também pelo Instagram do BNews Oficial. Esse programa, o BNews Agora, é um oferecimento dos nossos parceiros queridos, Governo do Estado da Bahia, Mundo do Óleo, Lar Clean e também Oliste Psiquiatria. A gente já vai conversar com o pré-candidato a prefeito de Salvador, Giovanni D'Amico, do PCB. Antes, eu quero pedir a sua participação. É claro, você já sabe o nosso WhatsApp, 719-9654-2750, 719-9654-2750. Comente, participe, mande perguntas aqui para o nosso pré-candidato. E também, se você quiser comentar o que está acontecendo aí no seu bairro, na sua comunidade, na sua região, mande para a gente, denuncie, converse, mande aquele abraço maroto para quem você quer, para os seus amigos, para os seus familiares, e participe também com a gente aqui no BNews. O nosso BNews... Participe do BNews agora, através do WhatsApp 99654-2750. Meio-dia e 2 minutinhos, você já conhece o Mundo do Óleo. Aqui você encontra preço e qualidade em um só lugar. Serviços automotivos, ar-condicionado, alinhamento, balanceamento e muito mais. Mundo do Óleo, siga no Instagram, @Mundo do Óleo Prime. BNews, o portal de notícias que mais cresce na Bahia. Hoje é BNews 97,5. É isso, minha gente. Vamos dar início aqui à nossa entrevista com o pré-candidato a prefeito de Salvador, Giovanni D'Amico, do PCB. A gente vem anunciando aí, estamos vindo entrevistando os principais pré-candidatos à prefeitura de Salvador. Hoje é a vez de Giovanni D'Amico, candidato. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um grande prazer estar aqui. BNews, Itapuã FM, esse barulhinho que a gente escuta na cidade toda, né? Dessa rádio, é um grande prazer estar aqui conversando com nossos telespectadores, nossos ouvintes queridos. Candidato, para começar, a gente geralmente aqui introduz, apresenta o currículo do candidato, mas vou deixar para o senhor, para o público que está acompanhando a gente em casa, quem é Giovanni D'Amico, para quem ele conhece, para quem não conhece também, por que o senhor tenta ser prefeito de Salvador, por que votar no senhor para comandar a capital baiana? Bom, me apresentando rapidamente, eu sou Giovanni, sou professor da rede estadual e já estou aí atuando na área de educação tem 6, 7 anos. E venho de uma trajetória política que nasceu muito dentro da educação mesmo, movimento estudantil. E a gente sabe que do movimento da educação acaba sendo uma porta de entrada para vários tipos de lutas políticas. Então eu digo que desde 2013, principalmente, né, quando eu entrei nesse universo, para cá foi basicamente uma trajetória muito colada com as lutas em Salvador, sejam elas da educação, sejam elas lutas diversas, atuação em movimentos de bairros, movimentos populares. E daí que veio a minha militância, né? Depois entrei no PCB e foi meu único partido desde então. Então eu tenho uma relação de militância com esse partido, de acreditar muito nessa dinâmica. E isso dialoga muito com essa proposta que a gente vem trazendo, de que Salvador precisa de um projeto de cidade, precisa mais do que um candidato, uma figura, uma pessoa. Né? Essa é uma candidatura que é minha, que é de Cheyenne, que estamos juntos na chapa, mas que ela é um projeto de cidade. Então é muito essa ideia que a gente vem trazendo, e Salvador precisa disso, Salvador merece que a prefeitura ela deixe de ser um espaço de interesse que a população olha e não se vê representada ali. Então a gente tem dito que a gente precisa de uma prefeitura aberta, que realmente coloque em prática uma ideia de que a população ela é escutada, ela participa das decisões, não apenas para aparecer numa foto, mas para realmente dizer qual é o seu principal interesse e como é que ele pode ser traduzido no cotidiano do poder municipal. Candidato, o senhor é filiado ao PCB, Partido Comunista Brasileiro, e a gente vem aí acompanhando os últimos processos eleitorais. Comunista e fascista viraram xingamentos para ofender as pessoas por conta de suas ideologias. Lhe pergunto, o que é ser comunista e o que é que o comunismo pode fazer por Salvador? É realmente uma pergunta bacana, porque
frequentemente a gente tem as bandeiras políticas sendo jogadas ao vento, assim, sem muito cuidado realmente do que a gente está querendo dizer com aquilo, né? Quando o PCB ele traz à tona as suas ideias, e ele gosta mesmo, a gente abraça muito a nossa bandeira, porque a gente entende que nada adianta a gente ter partidos que não levam a sério aquilo que eles, né, trazem de propostas, de ideais. A gente pensa isso numa lógica um pouco diferente. Então a gente faz questão de dizer de onde viemos, quem somos, o que a gente acredita, o que a gente defende. Até porque, como eu falava antes, ele é um projeto que não é meu. Ele é um projeto que, inclusive, se eu não estiver mais aqui, ele continua, porque é uma perspectiva social. Então, a ideia dos comunistas, ela é uma ideia, primeiro, de que a gente precisa quebrar com a lógica de uma sociedade tão rica, com a riqueza toda concentrada nas mãos de uma pequena parcela. Isso vale para a administração de um país, vale para a administração de uma cidade, que vai gerenciar os fundos públicos a partir da perspectiva de que é a maioria da população trabalhadora, de mulheres, de negros, de jovens, de crianças, de idosos, é essa maioria que precisa ser o foco principal do nosso trabalho. Então, é isso que um partido comunista tem como bandeira. Não é nada muito misterioso, né? A gente só não pode ser uma cidade que cresce arranha-céu, mas não cresce moradia popular. Então, essa a nossa verdadeira bandeira. Pronto, aí nesse campo da esquerda aqui em Salvador, a gente tem aí pelo menos 5 nomes colocados. O seu, o de Vitor Marinho, do PSTU, Eslane Paixão, da Unidade Popular, Kleber Rosa, do PSOL, e Geraldo Júnior, que apesar de ser um partido de centro-direita, está aí apoiado pelos partidos que se intitulam de esquerda na Bahia. PT, PSB, PCdoB, PSD e os demais. O que é que lhe difere desses outros candidatos de esquerda? Eu acho que a nossa campanha, ela tem, assim, por definição, uma ideia de falar por si, né? Eu acho que no final das contas, cada uma dessas outras candidaturas vai acabar mostrando também um pouco dessa diferenciação. Um aspecto muito forte é que o PCB, primeiro, ele vem de uma tradição política na qual a gente vem aprendendo muito com o retrospecto. Ele é um partido que tem na sua história figuras como Jorge Amado, da qual participou da primeira lei, né, federal de defesa da liberdade de credo, por exemplo. Então a gente tem uma história da qual a gente se apoia. Esse é um aspecto interessante. A gente tem, por um outro lado, uma perspectiva de construção de um projeto de cidade que não é um projeto feito só por nós. Então o PCB vem construindo espaços de acúmulo coletivo onde toda a sociedade ela é convidada a participar. É uma coisa interessante porque a gente pensa que a gente precisa ter um projeto para apresentar. Ele não pode ser apenas ideias como mais educação, mais segurança, mais transporte. Não, a gente precisa realmente construir projetos e a gente vem tentando fazer isso de uma forma participativa. Esse é um outro diferencial importante. E aí um ponto que talvez também vai aparecer como central é que a gente entende que a gente precisa construir uma outra forma de gerir a máquina pública. Isso é uma coisa que o PCB vem fazendo e desenhando quais são essas ferramentas. Como é, por exemplo, que a prefeitura pode usar o seu orçamento para gerar emprego e renda, uma vez que Salvador é uma cidade recordista de desemprego. Então a gente vem dizendo, no final das contas, que não adianta apenas você ter algumas bandeiras que falam eu quero isso, eu quero aquilo. A gente precisa dizer como a gente vai produzir esse tipo de coisa. Para além de ser apenas uma questão de narrativas, a gente vem construindo realmente um projeto de cidade. Então eu acho que esse vai ser o nosso grande diferencial. Candidato, uma pesquisa recente aí da Quest mostrou que a população brasileira aí mudou suas prioridades em relação ao que mais tem preocupado ultimamente. Pela primeira vez na história, a segurança pública aparece no topo da preocupação, acima de educação e de saúde, por exemplo, e os nossos ouvintes começaram a participar. Já tem uma pergunta de um ouvinte sobre segurança pública. Vamos ouvir. Boa tarde, meu nome é Tatiane Carvalho dos Santos, moro no Alto do Peru, aqui da Fazenda Grande. Minha dúvida é sobre segurança pública, tá? Quero saber quais são as propostas, porque tá demais aqui, viu? De ontem para hoje mesmo, foi tanto tiroteio aqui na Fazenda Grande, que ônibus nenhum pôde circular direito. Bom dia! Bom dia, obrigado, minha amiga, por sua participação. Então, candidato, a gente vê aí Salvador com tantos casos de violência, são homicídios, são assaltos, são furtos a coletivo. Quais são suas principais plataformas políticas e propostas para a segurança pública de Salvador? A gente sabe que segurança pública é dever do Estado, é um dever constitucional do Estado, mas o que é que o município pode fazer junto ao Estado para ajudar a população nesse quesito? Eu vim até escutando no caminho para cá essa notícia, né, que falava a gente hoje, novamente, né, mais um bairro de Salvador com transporte parado.
E assim, a gente tem um ponto assim, muito complexo de ser discutido, que é a questão de segurança pública, porque na prática a gente vem vivenciando, e já são 30, quase 40 anos, se a gente pegar, né, de uma deterioração cotidiana, né, das condições de segurança nas grandes cidades, e hoje já se espalha para cidades médias. Quem olha para o interior da Bahia sabe que não está, infelizmente não está tão diferente, né, do que está acontecendo na nossa capital. Não à toa, Santo Antônio de Jesus hoje é a recordista de homicídios a nível nacional. Salvador está entre as 10, infelizmente. E agora, tem uma questão, e a gente não pode se furtar dela, é de que a lógica que vem sendo apresentada para contrapor o crescimento da segurança, ela vai precisar ser questionada. Porque se você está há 30 anos botando o mesmo tipo de políticas públicas e a situação só continua piorando, alguma coisa vai precisar ser modificada. E nós temos partido de uma premissa de que não adianta, por exemplo, a Guarda Municipal reproduzir a mesma função que a PM já vem executando, que é uma função de ter armamento de maior calibre, que é de ter veículos blindados e etc., que no final das contas, essa mesma política vem sendo apresentada como alternativa e a situação não apresenta uma mudança. Então a gente vem colocando aqui que para a gente conseguir realmente alterar essa dinâmica da segurança pública, a mudança de paradigma vai ter que estar em outro lado. O que está fazendo a gente ter um crescimento das facções na nossa cidade? Não é a mera existência das facções. É que os jovens continuam olhando para as facções como uma alternativa de vida. E entrar nas facções aparece como uma alternativa para esses jovens que não veem outro horizonte à sua frente. Claro, o poder público tem um papel na prevenção, tem um papel na investigação, mas se o poder público concentrar todos os seus esforços em bater de frente e aumentar a incidência de violência na nossa cidade, vai continuar sendo tiroteio para todo lado, é a polícia com maior calibre e os traficantes com maior calibre da sua parte. Ou a gente mexe com o RH, os recursos humanos do crime, ou a gente não vai ter realmente uma alternativa. E a prefeitura tem condições de mexer com o RH, de colocar esse jovem que hoje está vendo como alternativa entrar em determinada facção, com um outro horizonte à sua frente. E aí sim você vai estar criando realmente alternativas. Aí você olha para o sistema prisional, a pessoa que entra no sistema prisional e se vê desprotegida de direitos, ela acaba tendo que se apoiar também numa facção. Então é aí que a prefeitura entra, é aí que o poder público tem que entrar. Primeiro, garantir os direitos básicos e fundamentais, seja de uma pessoa comum, seja de uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, como numa penitenciária, e junto a isso a gente vai ter que colocar realmente possibilidade de horizonte para a nossa juventude soteropolitana que não seja adentrar na criminalidade. E aí as nossas forças de segurança vão para uma outra ótica, é a ótica da prevenção, é a ótica de estar junto das comunidades para pensarem juntas como é que a gente melhora aquela dinâmica para que os nossos jovens estejam sendo afastados desse cotidiano. É por aí que a gente pensa. Bom, candidato, eu acho que um outro problema que tem preocupado e assolado muita população de Salvador é o transporte público. A gente vê diversas queixas de linhas sendo extintas, ônibus velhos, precários, um sistema que é falido. Em entrevista recente, inclusive, para a gente lá no BNews, o prefeito acabou assumindo que o sistema é precário, de fato é falido, igual a outras capitais. Na prática, o que é que se pode fazer pelo transporte público de Salvador para melhorar? Eu falo nem da questão da mobilidade. Mobilidade é um outro ponto importante também para a gente discutir. Mas o transporte público em si, na prática, a medida concreta, o que é que pode ser feito para melhorar o transporte público de Salvador? O que é que o senhor pretende implementar caso seja eleito? A gente tem, Lucas, um problema que tem várias camadas e tem algumas partes que a gente já consegue começar a atuar de imediato. A primeira está na verdadeira implementação daquilo que está previsto em contratos. Esse é um ponto que o poder público frequentemente tem sido muito omisso. Você estabelece contratos, ele tem um conjunto de dispositivos que tem que ser implementados e não são. Você coloca uma frota, né, que ela precisa, durante 3, 4 anos, ter determinada taxa de renovação, ela não é renovada e o poder público deixa aquilo passar. Então você continua tendo ônibus caindo aos pedaços, janelas sacudindo, a pessoa chega em casa com problema de coluna. E o que o poder público faz? Não, deixa, renova o contrato, sendo que o anterior já não foi devidamente implementado. Então a gente tem problemas de implementação que são muito sérios. A gente tem uma frequente repasse de recursos públicos de maneira também indevida que tem acontecido para empresas, que no final das contas acaba sendo apropriado por um pequeno número de famílias ali, né, que são acionistas dessas empresas. E aí só no ano passado a gente teve um perdão
né, por um lado de 200 milhões de reais, vejam só, de dívidas que eram para estar tendo entrada de orçamento para a prefeitura, que poderia inclusive estar sendo novamente reinvestido, e aí a gente fala de VLT, mas cadê recursos para colocar no VLT? Uma das fontes poderia ser essa. Então, de imediato, a gente precisa mexer nesses contratos para garantir sua implementação. Por outro lado, se a gente avalia que a implementação não é possível com essas empresas, a gente vai ter que correr atrás de outras formas de implementação. E o poder público, ele próprio, tem condições de ser um agente promotor da oferta do serviço de transporte. A gente tem condições de ter empresas municipais gerenciando, se não a totalidade, pelo menos segmentos mais importantes que a gente considere centrais para destravar essa dinâmica. Até porque sempre se pergunta, como é que a gente diminui o engarrafamento crônico numa cidade? Só existe uma alternativa. Você dá uma alternativa melhor do que o transporte individual. E aí, se não for realmente o poder da prefeitura de gerenciar essa dinâmica, Salvador abandonou completamente o transporte hidroviário. Ninguém fala mais disso, mas existe todo um potencial que foi sacrificado. O poder público tem condições de reestruturar. Salvador fechou o trem do subúrbio sem antes ter estabelecido nenhum tipo de alternativa. É uma coisa assustadora. Então, parte dos trilhos já foram, inclusive, removidos, né? É um transporte que ia conectado com todo o Recôncavo. Então, assim, eu acho que a gente tem que ver quais são os compromissos que estão por trás e que têm deixado a prefeitura refém de contratos que não são cumpridos, não são implementados, e a gente garante repasses de subsídios, por um lado, de 100 milhões só no último ano, e ainda perdões de dívidas que a gente poderia estar utilizando para destravar o transporte nessa cidade. Eu acompanhei uma entrevista recente do senhor, o senhor falando que uma das possibilidades de política a ser implementada seria a criação de uma empresa pública de transporte. O senhor ainda acha que essa medida é viável, considerando que o sistema já é considerado falido, que a prefeitura precisa fazer tanto aporte, de onde é que viria orçamento para ir custear e sustentar essa empresa pública de transporte? É porque, Lucas, na prática, a gente já está custeando. Só que a gente está custeando de uma forma, no popular, a fundo perdido. Porque a prefeitura está colocando dinheiro onde, vejam, a gente sabe de onde ele sai, mas a gente não sabe, no final das contas, onde esse dinheiro vai parar. Porque você vai ver, não é na renovação das frotas, porque começa, você bota um ônibus com ar-condicionado, continuam 10 sem ar-condicionado. Você tem um ônibus lá que tem algum tipo de manutenção para vários tantos que não tem. Então, a gente já tem muito recurso sendo implementado, só que a gente não sabe onde ele vai parar. A gente sabe que ele sai do fundo público. E aí, vejam só, se a gente vai abrir uma licitação para que a empresa particular tenha uma responsabilidade, só que depois ela se omite da sua responsabilidade e o poder público assume, faz mais sentido o próprio poder público assumir aquela responsabilidade. E aí você audita com participação, inclusive da sociedade civil, para ver, olha, esse orçamento aqui ele faz sentido. A gente pode chamar a Universidade Federal, pode chamar os jornalistas, pode chamar a população para pensar e ver, essa linha aqui está muito cara. Talvez tenha uma alternativa melhor. Não quer dizer que necessariamente todo o transporte municipal vai ser gerido pelo poder público. A gente tem várias alternativas, inclusive de cooperativas, que tem sido um segmento importante, mas frequentemente implementado de uma forma caótica. Você, às vezes, também não tem sistemas, inclusive, de fiscalização, né, para ver como que essas cooperativas estão sendo gerenciadas, quem são os donos e coisas do tipo. Então, a gente pode, por um lado, estruturar melhor essas cooperativas com financiamento para elas funcionarem, com padronização para elas funcionarem. A gente pode também estar abrindo um braço de trabalho da prefeitura para essas empresas municipais serem estabelecidas e, junto a isso, o que a gente estiver transferindo de responsabilidade para a empresa privada, a gente vai precisar garantir que seja cumprido. E aí, se não, é quebra de contrato, é multa, é rescisão, que existe, mas a gente não tem executado. Certamente a gente tem muita alternativa aí. Agora, candidato, ainda nessa seara de transporte, o outro ponto relacionado ao transporte também é a mobilidade urbana. Eu acho que como consequência aí da falta de alternativas viáveis de transporte público, nós temos mais carros na rua e isso aumenta os engarrafamentos, os congestionamentos e a gente perde aí tempo de vida útil no trânsito em deslocamento, seja para o trabalho. Quem está acompanhando a gente aí com certeza nesse momento está preso no engarrafamento agora em Salvador, em algum ponto da cidade. Ainda mais esse horário de rush, horário tem criança saindo da escola, tem criança voltando para a escola, tem gente saindo para almoçar. Mobilidade urbana em Salvador, o que é que pode ser feito na prática, de forma concreta, para a gente resolver alguns gargalos da capital no que diz respeito à mobilidade? Bom, a gente já está, na verdade, aqui abrindo, né, a nossa discussão sobre mobilidade urbana. Ela realmente pode ser pensada por muitos aspectos. Salvador tem ainda uma estrutura de transporte
muito mal conectada. Esse é um ponto importante, porque, veja, se você utiliza o metrô de uma forma que as partes da cidade onde você tem um fluxo mais massivo de pessoas são devidamente acessadas a partir do metrô, e outros modais de menor capacidade, como é o caso do próprio ônibus, como é o caso da bicicleta e vários outros, estão estruturados de forma complementar com o metrô, você cria uma determinada dinâmica de fluxo mais funcional. Na prática, não é o que a gente tem visto. O metrô em Salvador se propôs a ser um transporte de massas, só que ele conectou ainda de forma muito limitada diversas partes da cidade. A gente olha, por exemplo, para o subúrbio de Salvador, a gente olha para Ribeira, a gente olha para várias partes da cidade que ficaram completamente isoladas, né, nesse mecanismo que a gente criou. Então, como é que você sai do bairro do Uruguai para ir para Lapa sem pegar um engarrafamento terrível? A gente não conseguiu bolar nenhum tipo de alternativa. Então, você não acessa o transporte de massas porque ele não chegou em bairros muito populares da nossa cidade. Então, a gente acabou criando um modal pela metade. Só que quando você implementou o metrô como um transporte de massas e saiu retirando o ônibus de locais onde ele estava, a gente ficou com um transporte completamente caótico. Então não dá para ser uma lógica picotada de gerenciamento. E aí a prefeitura não dialoga com o governo do estado, porque são outros grupos políticos, não dialoga com as cidades do entorno de Salvador, e aí você não interliga o transporte da região metropolitana. Então, são muitas dinâmicas que precisam ser alteradas. A gente precisa primeiro de um gerenciamento conjunto, porque Salvador não é uma cidade que funciona sozinha. Ela funciona com uma região metropolitana. Quem trabalha, deve ter gente voltando pela BR-324, deve ter gente indo para Lauro de Freitas, sabe? Então, mas a gente não tem nenhum tipo de interligação do ponto de gerenciamento. O metrô nunca chegou a uma estação a Lauro de Freitas, nem se discute fazer estações até Simões Filho. A própria Cajazeiras é parcialmente acessada pelo metrô, mas de forma ainda muito precária. Então, a prefeitura não tem condições de estar participando da ampliação dessas linhas? Óbvio que tem. Agora, na prática, a gente botou um bocado de esforço num BRT que acabou reproduzindo alguns... ele acabou reproduzindo alguns trechos que já estavam, em certo sentido, sendo garantidos pelo metrô. A gente gastou muito recurso no que você poderia estar modificando alguns ramos do metrô. Então, veja, se a gente não pensa uma lógica integrada de gerenciamento do transporte público, fica muito difícil. Só que você só faz isso com o poder público. Primeiro, que dialoga com a população, que vai apontar aqui está faltando, aqui está precisando, e junto com isso, realmente com condições de discutir com outros setores do poder público. É a esfera estadual, são os municípios vizinhos a Salvador. Então, é uma outra dinâmica realmente de organização da cidade que a gente tem que instituir. Bom, você que está chegando agora aqui com a gente no BNews agora, 12h23. Estamos conversando com o pré-candidato do PCB à Prefeitura de Salvador, Giovanni D'Amico, mas antes de continuar a nossa entrevista, eu tenho um recado importante para você da Larclin. A Larclin Saúde Ambiental é uma empresa com mais de 40 anos de experiência em controle de pragas urbanas e prestação de serviços. Com certificação ISO 9001, a Larclin garante a qualidade nos seus processos e serviços, bem como compromisso com a satisfação do cliente. Atuando com ética, integridade e inovação em toda a Bahia, os serviços são personalizados para controle integrado de pragas, higienização de reservatórios de água, sanitização de ambientes e manutenção de áreas verdes. Larclin, combatemos pragas, devolvemos tranquilidade. BNews, o portal de notícias que mais cresce na Bahia. 12h24, a gente continua a nossa entrevista, mas antes eu peço a sua participação. Continue mandando áudio pra gente pro nosso WhatsApp 9654-2750, 9654-2750. Solte aí a vinheta, meu filho. Participe do BNews agora, através do WhatsApp 99654-2750. BNews agora. Pré-candidato Giovanni D'Amico, o senhor é professor da Rede Estadual de Ensino e um dos maiores gargalos também que a gente enfrenta hoje é a educação. E a gente sabe que a educação, ela tem aí, interfere em várias outras situações do cotidiano, como a própria segurança pública, né? Se a gente não leva educação para os nossos jovens e crianças, eles acabam encontrando na violência perto de casa, no tráfico perto de casa, uma alternativa para ganhar dinheiro fácil e crescer, entre aspas, na vida. A educação municipal hoje sofre, a gente vê aí muitos professores, inclusive aqui no BNews agora, reclamando do congelamento do plano de carreiras,
Nós temos aí escolas paradas, sem funcionar. Na semana passada a gente recebeu uma denúncia de uma escola municipal na Boca do Rio, que no primeiro dia programado para voltar às aulas depois do recesso escolar, os alunos voltaram para a escola, para casa, porque a escola estava passando por reformas. São salas de aulas lotadas, escolas fechando, escolas distantes, aquelas velhas dificuldades de se fazer matrícula no início do ano para os alunos. O que é que a gente pode fazer em Salvador para resolver a questão da educação básica aqui na capital? A gente acaba ficando, Lucas, sempre refém de uma ideia de que a educação é vista como um gasto, né? Até na forma que é descrito no orçamento do município, a educação ela vai aparecer sempre como uma forma de gasto, não como uma ideia de investimento social para o desenvolvimento, né, de nossos pequenos cidadãos que daqui a pouco vão estar tomando à frente de decisões de gerir e de botar essa cidade para funcionar. E aí, na prática, a gente vem vendo uma situação que, para nós, ela vai precisar de alguns ajustes muito frontais da forma que tem funcionado. Vejam só, a gente não tem como continuar tendo escolas que a reforma acontece durante o ano, mas não acontece durante o período de férias, e que a gente tem uma omissão muito grande do poder público quando as direções das escolas fazem, né, seus levantamentos de quais são as demandas. Você precisa chegar numa situação de uma parede estar caindo, de um teto estar despencando, de uma caixa d'água rachar no meio, para você ter objetivamente algum tipo de manutenção. Então a gente precisa primeiro de um sistema preventivo, né, de manutenção programada, anual, né, de que todo ano a gente tenha inclusive um órgão de fiscalização que esteja mapeando quais são as escolas com demandas mais urgentes. Uma outra questão que a gente vai precisar de um ajuste muito seguro é a questão de número de alunos por sala de aula. A prefeitura tem como a principal responsabilidade, né, nós sabemos, garantir tanto a educação dos primeiros anos, mas também o que a gente chama do ensino fundamental 2, a maior parte dele também está nas mãos da prefeitura. Agora, a gente não tem condições de estar gerenciando alunos de 12, 13, 14 anos de idade em turmas superlotadas. Então, a gente vem colocando essa como uma bandeira necessária para a escola voltar a ser um espaço atrativo e que a gente tenha mais aluno na sala do que fora da escola, que é o que frequentemente a gente tem assistido. Então, a gente precisa realmente implementar um limite de alunos por sala de aula que viabilize que o professor possa olhar para as demandas e peculiaridades de cada aluno, para que a gente possa ter realmente um ensino de qualidade sendo ofertado. Então, salas com 15 a 20 alunos é um limite que não pode ser aceito, né, pelo poder público, que seja transpassado. Não tem como você ter aulas com 25, com 30, com 35, porque no final das contas você está criando um espaço insalubre. E o que esse jovem que está ali dentro vai fazer? Ele não consegue, ele não dá conta, ele vai para o celular, ele vai jogar Free Fire, ele vai para fora da sala de aula. E aí quando ele sai da sala de aula, como é que a gente vai se responsabilizar, né, pelos filhos dos pais que depositaram na escola a sua confiança? E aí pula o muro da escola, e aí a gente sabe, né, o que está ali, infelizmente, com alternativas logo do lado, vizinhas da escola. Então a gente precisa que esse espaço seja o mais atrativo. Mas isso não pode se encerrar apenas na sala de aula. A gente precisa pensar uma escola que torne esse um espaço para o aluno querer estar ali. Então é uma educação municipal que você tem oferta de música, é uma educação que você tem oferta de teatro na escola, que o contraturno, a gente vive falando, né, dessa ideia da educação integral, mas a gente não pensa uma escola integral no sentido de ela tem que estar com outras ofertas, porque o aluno não vai querer estar de tarde para repetir o que ele já fez de manhã. Eu tive matemática, até meio-dia, de tarde eu vou ter geografia e história. Essa criança ela vai ficar saturada, o aprendizado ele vai ficar prejudicado. E aí a gente acaba vendo a outra face dessa moeda, que é o abandono. As taxas de abandono, elas têm sido dramáticas. Claro que quando a gente olha para o ensino médio, elas são desoladoras. Mas já no ensino fundamental 2, principalmente a partir do 6º, 7º ano, a gente já começa a ver, ano após ano, a taxa de matrícula nunca coincide com o número de alunos que tem frequentado. E a gente está assistindo uma naturalização dessa situação, onde tem 35 matriculados, aí no primeiro mês de aula vão 30, no segundo vão 25, e aí tem uns que vão na segunda, mas não vão na terça, aí vai depois na quinta, né? Fica uma dinâmica de um aluno turista, a escola perde o seu gerenciamento, os pais às vezes acham que o filho está na escola, mas não está. Então esse precisa virar
um espaço de abraçar o aluno. Aí você vai ter que olhar para a aula de artes e dizer, poxa, não dá para a prefeitura continuar reduzindo carga horária de artes, reduzindo carga horária de educação física. Muito pelo contrário, a gente precisa trazer mais professores para a rede, a gente precisa de um plano de carreira. Não é nem que ele está apenas congelado, a prefeitura não discute plano de carreira. O funcionário entra com determinada faixa de renda, já defasada inclusive, e você passa anos dentro da rede municipal sem ter praticamente nenhuma base de reajuste. E aí isso desestimula que o professor vai fazer uma especialização, que ele vai fazer um mestrado, que ele vai fazer um curso de aperfeiçoamento, porque o Estado não olha para isso como um investimento para o seu aluno. Então, essa é uma outra dinâmica que a gente precisa pensar. Um profissional satisfeito, um profissional bem informado, ele é um profissional que repassa para o seu aluno aquele mesmo estímulo e aquele mesmo apoio que ele recebeu. Né? Se ele se sente valorizado pela prefeitura, ele vai ter mais capacidade de fazer o seu aluno também se sentir valorizado. Essa é uma dinâmica que hoje realmente está faltando muito na educação municipal e que a gente pretende implementar. Agora, candidato, a gente sabe que Salvador também tem sofrido bastante com a desigualdade social. E antes de passar para a pergunta, eu vou trazer aqui alguns dados que entristecem a gente. Em março, uma pesquisa divulgada pelo Instituto Cidades Sustentáveis mostrou que Salvador é a pior capital entre as 26 do país em índices como pobreza, desnutrição infantil e desemprego. Salvador possui 11% da população abaixo da linha da pobreza, 4% das crianças de até 5 anos estão em desnutrição infantil. Você que está me ouvindo aí agora, 12h32, você com certeza está almoçando. Parece um número baixo, mas é gravíssimo a gente falar de 4% de crianças sem alimentação, em desnutrição infantil, e 16,7% da população está desempregada e sem qualquer renda. Candidato, isso mostra o tamanho do problema, a gravidade da desigualdade social em Salvador. O que é que o senhor tem de plataforma, de política, para reduzir, tirar essa população que está abaixo da linha da pobreza, para que a gente não veja mais crianças em desnutrição infantil e para melhorar as questões do índice de emprego e renda na capital? É isso. Primeiro, Lucas, assim, até para quem está nos ouvindo aqui pensar, né? O que é um 4% de crianças em desnutrição infantil? Quando a gente sabe que, se a gente vai fazer a feira do mês, a gente precisa cortar alguma coisa, a última coisa que a gente vai cortar é o alimento. Né? Você primeiro vai deixar de comprar um shampoo melhor, você pega um de menor qualidade, no outro mês você não compra um creme, no outro mês você... enfim, você vai deixar de comprar um pote, coisas do tipo. Até você chegar no ponto de ter que cortar na alimentação, significa que todo um conjunto de necessidades daquela pessoa, primeiro, foram largadas para segundo plano. É um sapato que ela não tem, está furado, é uma calça que ela não troca, gente. Enfim, imagina o quão dramática é essa situação. E lembrar que 4% de quase 2,5 milhões de pessoas, a gente está falando de muitas crianças. E lembrando que não só a gente vai ter a situação da desnutrição infantil, mas a gente vai ter uma situação onde você tem em Salvador quase 17%, né, nos índices mais atuais, da nossa população desempregada. Quando não, olhamos também que Salvador continua tendo ainda mais da metade de sua população ativa no mercado de trabalho na informalidade. E aí a pessoa que está informal sabe a dificuldade que é você não ter uma cobertura que lhe garanta umas férias, que lhe garanta, se você ficou doente, você vai fazer o quê? Você trabalha botando uma guia, mas você ficou adoentado, você caiu, se machucou, quebrou uma perna, imagine a situação que a pessoa fica. Então a gente ainda não tem uma estrutura de proteção social que traga essas pessoas que estão na informalidade para dentro do trabalho formal. E se não está no trabalho formal, por um lado a prefeitura deixa de arrecadar, por um outro lado a pessoa deixa de ter seguranças, né, como direito a férias, como direito a 13º, como direito a pagar uma previdência para ali na frente poder se aposentar. Então a gente tem uma dinâmica que a nossa cidade não tem conseguido efetivar do ponto de vista do mundo do trabalho, e essa é a nossa melhor estratégia de efetivação de uma política. A gente pode falar de várias. Claro, para a pessoa que está numa situação de penúria muito grande e imediata, a prefeitura pode entrar com um aporte imediato. A prefeitura pode entrar com uma cesta básica, a prefeitura pode entrar com um aluguel de emergência. Mas a prefeitura precisa de uma política que tire a pessoa da situação de necessidade. E essa é uma política de emprego e renda, que Salvador não assiste há décadas. Salvador, por um lado, não investe
para que a gente tenha a prefeitura atuando em setores produtivos. A nossa taxa de arrecadação, a gente estava até vendo mais cedo, a gente precisou rever o dado várias vezes, porque você não acredita que Salvador só arrecada R$13 mil do ponto de vista de investimento industrial. É zero, praticamente, né? 13 mil é quase nada para o orçamento de uma cidade, com 12 bilhões de orçamento, por exemplo. Então, Salvador tem uma capacidade, por exemplo, de abrir empresas, de capacitar o seu jovem que está saindo da escola, de estar no ensino técnico. E a gente tem capacidade produtiva e a gente tem segmentos ociosos na cidade. Tem vários estudos que vão mostrar segmentos ociosos. Aí, veja, você pode pensar uma dinâmica integrada com o Recôncavo. Quais são os principais gêneros alimentícios que a gente produz aqui na vizinhança? Aí você vai observar, poxa, você ainda tem muito inhame, você tem genipapo, você tem aquilo. A prefeitura diz, pronto. Por um lado, a gente vai botar uma parte do orçamento para quem está abrindo pequenas empresas, vai ter financiamento público. Nossa rede de financiamento não tem que ser para grande empresário. O grande empresário tem condição de se sustentar. A prefeitura tem que subsidiar o pequeno produtor. Esse que precisa de crédito, que precisa organizar cooperativas, a prefeitura pode entrar com suporte técnico, ela pode entrar com suporte material de financiamento de crédito. Junto a isso, a prefeitura tem segmentos onde ela própria pode estar atuando. Eu colocaria como principal, a gente vem falando isso, o segmento da construção civil. Porque, por um lado, você dialoga com uma demanda muito grande de moradia que a cidade tem. Por um outro lado, quando você movimenta a construção civil, você movimenta muita coisa. Porque você precisa produzir cimento, porque você precisa fazer esquadrilha de aço, porque você precisa de tomada para ser plugada, é tinta, e aí a loja de tinta vai estar movimentada, são os materiais de construção e assim por diante. Só que quando você bota isso tudo nas mãos apenas da oscilação do mercado, você não consegue dar conta da demanda. Salvador tem programas de requalificação de fachada, tudo bem, as pessoas até vão querer ter a sua casa um pouquinho mais bonita. Mas não é mais importante as pessoas, primeiro, poderem ter a sua própria casa? A gente não tem política de produção de moradia. Esse é um ponto que dialoga diretamente com geração de emprego e renda. E se você está gerando emprego e renda, você está falando de tirar as pessoas de uma situação de insegurança, de penúria. Então, é uma dinâmica integrada que está faltando a olhar para a nossa cidade. Se você tira a pessoa do desemprego, você tira a pessoa de um conjunto de vulnerabilidades. É por aí que a gente olha. Agora, Giovanni, agora 12h e 37 minutinhos, nosso tempo é curto. Se for aqui para ficar debatendo os grandes problemas de Salvador, a gente pode levar aí o dia inteiro. A gente está chegando ao finalzinho da nossa entrevista. Eu queria só lhe perguntar o seguinte. A gente sabe que para governar uma cidade, a gente precisa ter uma base na Câmara de Vereadores. Como é que o senhor pretende governar? O seu partido não tem nenhum representante hoje na Câmara de Vereadores de Salvador. Como é que o senhor pretende governar caso não consiga, caso eleito e caso não consiga formar uma base na Câmara de Vereadores? Essa é uma pergunta importante, mas essa é uma questão que não nos assusta. Porque eu acho que às vezes a gente olha para as esferas do poder público como se elas estivessem descoladas da sociedade. Eu acho que esse é o grande ponto, a gente sempre insiste nisso, porque se a Câmara de Vereadores tem determinada pauta que, por algum motivo, ela não quer discutir, a Prefeitura está dizendo, é importante, a gente vai ter que repensar a nossa dinâmica de crédito, por exemplo, como a gente falava aqui antes, né? Olha, a Prefeitura precisa ofertar crédito para abertura de cooperativas. E aí a Câmara de Vereadores não quer discutir e nós não temos maioria na Câmara de Vereadores. Para onde é que a Prefeitura pode recorrer? Não é passar por cima da Câmara de Vereadores, não é assim que funciona. A gente precisa trazer... Quem foi que botou os vereadores naquele local? É a população. Então, esse é o agente que está faltando ser convidado para participar da política de nossa cidade. Não é a cada 4 anos a gente ir lá e apertar o voto e às vezes depois nem se recorda de quem que a gente votou. Mas por que a gente não se recorda em quem que a gente votou? Não é porque a pessoa não quer, é porque a pessoa passou 4 anos trabalhando, fazendo várias coisas, cuidando da vida e em nenhum outro momento, naquele período todo, ela foi chamada a participar das dinâmicas dessa cidade. Então, claro, eu posso estar defendendo alguma coisa que os segmentos da população não se sintam contemplados, mas aí a gente vai ser convencido de que aquela não era digamos assim, a melhor política a ser implementada. Mas se nós estivermos trazendo uma política sensível para a população e a população estiver de acordo com ela e por algum motivo a Câmara de Vereadores não, a gente vai chamar a sociedade civil para cobrar,
para discutir. Vamos lá chamar o vereador que você elegeu, vamos lá chamar a rádio para conversar, vamos lá chamar a imprensa, e aí a gente bota um debate público efervescente nessa cidade, e aí, certamente a Câmara de Vereadores vai ser sensibilizada a partir do momento em que quem a colocou no poder participe dos rumos do que é decidido ali. Pré-candidato, te agradeço muito por ter vindo até aqui com a gente, 12h40 minutinhos, por ter vindo conversar com a gente, essa audiência qualificada e maravilhosa do BNews Agora e da Itapuã FM. Desejo sorte e sucesso na sua jornada. Um abraço. Minha gente, 12h40 minutinhos, vamos agora te passar um recado muito importante. O governo do estado está presente em todos os lugares, na vida de todos. Quer ver? Você está por dentro dos incentivos para os estudantes não largarem os estudos? Estou falando do Bolsa Presença, mais estudo, mais futuro e universidade para todos. É governo presente, oportunidade pra gente. Já está sabendo que o nosso metrô, que já é um dos maiores do Brasil, iniciou estudo para a implantação da estação Campo Grande, com acesso direto ao Teatro Castro Alves? Pois é governo presente e transporte decente. Tem mais. Com a parceria com o governo federal, o programa Minha Casa Minha Vida voltou com tudo. É governo presente, mais casa pra gente. E ainda não acabou. Já ouviu falar do mais novo hospital ortopédico, o maior hospital estadual dessa especialidade no Brasil? É governo presente, mais saúde pra gente. E pra encerrar, sabia que o programa Bahia Sem Fome já reduziu significativamente a insegurança alimentar no nosso estado? É o governo presente, comida pra gente. Com o governo do estado é assim, a maior obra é cuidar de gente. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Quanto mais o tempo passa, nossa moça fortalece. A gente só quer o bem, a gente segue junto, é assim que se cresce. Nossa caminhada é linda, com você fazendo história. Temos muito a conquistar, vamos pra cima, vambora. Eu tô contigo e não abro, eu tô do seu lado, cuidando do povo, eu sou o governo do estado. Eu tô contigo e não abro, eu tô do seu lado, cuidando do povo, eu sou o governo do estado. É o governo presente, futuro pra gente. Governo presente, futuro pra gente, ô Bahia. Governo presente, ô Bahia, futuro pra gente. Bahia, governo presente, futuro pra gente. BNews, o portal de notícias que mais cresce na Bahia. Para ler essas e outras notícias, acesse bnews.com.br. 12h42 minutinhos, tem bastante participação dos nossos ouvintes. Minha querida Emily Gifone, que já vai dar o ar da graça aqui no ar. Solta aí a participação. Bom dia, Lucas, bom dia, seja bem-vindo aí para substituir nosso amigo Rafael. É isso aí, tamo junto e misturado. Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM. Bom dia, Lucas. Aqui quem está falando é Sônia, moro no Canela. Passando para de dar boas-vindas e desejar boa sorte a você. E sei que você vai desempenhar esse programa tão bem quanto o Rafael. Um forte abraço e um bom dia. Boa tarde do BNews, que está falando aqui é o Vite Alex, do Uruguai. Me cadastra nas promoções aí, tá bom? E o buraco ainda continua aqui na beira-mar, entendeu? Chamar a atenção aí da prefeitura. Algum órgão que venha tampar esse buraco aqui. Mais tarde eu vou fazer um vídeo e vou mandar pro WhatsApp do BNews, tá? Obrigado, uma boa tarde. Bom dia. Já mandei até uma mensagem ontem, mandei uma foto para vocês comentarem aí, viu? Esse menino aí, como é? Me esqueci até o nome dele agora. Ele mandou tirar foto e falar sobre a Lapa aí, ó. A Lapa toda hora engarrafada, é dia, é noite, é sem parar. Não tem um sequer, tem muito funcionário para pouco cacique, viu? Muito funcionário que fica lá conversando fiado, batendo um papo. Vou tirar foto mesmo, vou mandar. E aí a Lapa, os homens tudo engarrafando lá, sem necessidade. Rafael, boa tarde. Comenta aí, meu amigo, a morte do policial militar Paim, que infelizmente chegou a óbito porque o Plano Serve não quis liberar uma regulação.
Bom voyage, Rafael Albuquerque. Sim. E é o diabo da gripe aqui de novo. Emily Gifone, um abraço. De Perri para a França. Rapaz. Lucas Pacheco vai assumir aí a nave, a carrapeta do Beijinhos agora. Coloca a vinheta. Oxi! Aí tá pro FM colado aí. Rafael, vou te mandar um vídeo de uma situação curiosa no aeroporto de Salvador. Dias na voz aqui. Fala, Rafael Albuquerque. Aqui quem tá na voz é Giovanni Dias. Lembrando que Rafael viajou. Hoje é Dias Acessórios aqui da estação do metrô de Brotas. Já. Rafa, tô passando só pra deixar um alôzinho pra você, tá? E informar que estou ligadinho todos os dias, viu? Aqui na Itapuã FM, no melhor programa jornalístico da Bahia, do Brasil e do mundo, o BNews. Com você, né? Claro, Rafael Albuquerque e companhia. Forte abraço do seu irmãozinho G Dias Acessórios. Qualquer coisa, só falar, viu? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Emily. Boa tarde, Vitória. Aqui é a Eliana Ribeiro de Sussuarana Velha, sempre ligadinha no BNews. Ligadinho em você, viu, Rafa? Você é o cara, que Deus te abençoe e te proteja, dando livramento de todo mal, viu? Tô ainda muito aqui amargurada, muito triste pela morte dessa garotinha aí de Pernambués, viu? Que esse culpado mesmo, fique na cadeia, meu Deus, porque amanhã a audiência de custódia tem que descer pro presídio, que ele vai ver o que é bom lá no presídio. Eliana Ribeiro de Sussuarana Velha. 12h e 46 minutinhos, quero agradecer a cada um de vocês que mandou mensagem de carinho, de boas-vindas pra mim aqui. É uma missão difícil substituir Rafael Albuquerque, mas vou tentar manter a qualidade desse programa pra você que acompanha a gente aqui dia a dia. Quero mandar um abraço aqui pro pessoal também que tá acompanhando a nossa live no Instagram. A Bia, o Vitor, o Russo, a Tailane. Bia Monteiro, obrigado pelo carinho, obrigado a você, mas queria comentar aí essa notícia que chocou a gente desde ontem. A jovem Aisha, que é a nossa ouvinte aí, chamou a atenção. A Aisha, de 8 anos, foi encontrada morta ontem na Travessa São Jorge, lá no bairro de Pernambués, aqui em Salvador. Um vizinho confessou o crime. O corpo da Aisha foi encontrado com diversas marcas roxas de agressão, de violência. Um outro vizinho ali da família contou para a equipe do BNews Agora, que esse vizinho já havia oferecido dinheiro para outras crianças, tentava ali se aproximar de mulheres da região que tinham filhos para tentar ganhar a confiança dessas mulheres e se aproximar dessas crianças. E hoje pela manhã a gente acompanhou lá no nosso set da matina, de manhã cedo, na Web TV do BNews, o velório da Aisha lá na Igreja Batista do bairro de Pernambués. E a gente viu o desespero, Emily Gifone, daquela mãe que, apesar de ser mãe de 5 filhos, perdeu uma filha da forma brutal como foi. A nossa querida Dandara Amorim estava ao vivo da porta da igreja, mas a gente conseguia ouvir aos fundos o choro daquela mãe, o desespero, a dor que é, e a gente torce para que a polícia consiga concluir esse inquérito o mais rápido possível, enviando esse inquérito aí para o Ministério Público, e também que o Ministério Público faça o seu trabalho, denuncie a justiça, e a justiça seja célere. A gente não quer saber desse cara na rua tão cedo, pelo amor de Deus. A dor da população é exatamente essa, Lucas, porque infelizmente a gente sabe como é a justiça de hoje. Então a gente fica com medo, né, de que ele seja aí acusado em mais um outro crime, né, porque realmente quem tem contato com criança, né, quem tem filho, quem tem sobrinho, até quem não tem como não se comover com um caso como esse. Infelizmente, mais um caso em Salvador. Nós tivemos ouvintes aí falando, até questionando a ação da polícia para proteger, né? Infelizmente, eles fizeram apenas o papel deles, né? Eles cumpriram ali o papel deles. Como ser humano, é claro que a gente sente o ódio, né? Sente a raiva e quer agir ali por impulso, quer tomar decisão com as próprias mãos, mas a polícia estava fazendo ali o papel dela. A população foi para as ruas, queimaram pneus, fizeram manifesto ali na região de Pernambués, deixou o trânsito até super lento ontem. E infelizmente, né, a pequena Aisha aí de apenas 8 anos, rapaz, teve aí o seu futuro interrompido. É claro que a gente entende a população querer linchar, querer agredir, afinal a forma como tudo aconteceu, como a gente comentava aqui ontem no BNews Agora, a jovem Aisha, com certeza com muitos planos pela frente, muitos objetivos,
Eu lembro de quando eu era criança me perguntaram o que era que eu ia ser quando crescer, eu já dizia que queria ser jornalista, então a minha cabeça de criança já trilhava um futuro pela frente e a gente imagina o que era que a Aisha poderia pensar da sua vida. A gente até conversou com o pastor da igreja ali, a Igreja Batista de Pernambués, e ele contava pra gente pela manhã que a Aisha, apesar de ainda não ter idade para frequentar o grupo de meninas da igreja, ela já ia até a igreja todos os dias com a irmã mais velha dela, ali para receber orientações de como deveria se portar, de como deveria ter cuidado com a rua e com o ambiente. A gente tem mais áudio aí dos nossos ouvintes, Emily Gifone, 12:50 minutinhos, você está participando através do nosso WhatsApp 71996542750, mas antes de chamar o áudio, eu tenho um recadinho para você, um recadinho super importante da Olist Psiquiatria. A Olist Psiquiatria lançará o seu novo Hospital Dia em Jaguaribe. Mais que uma nova estrutura, o serviço traz uma nova proposta terapêutica com uma ampla área verde e conta com piscina, quadra de esportes, horta, salas de atividades terapêuticas e até uma mini arena para apresentações artísticas como recitais de poesia e música. O lançamento da nova clínica acontecerá no dia 1º de agosto, às 8 da noite, e um coquetel exclusivo para convidados que reunirá profissionais da saúde mental da Bahia. Eu tô contigo e não abro. Eu tô do seu lado, cuidando do povo. Eu sou o governo do estado. Eu tô contigo e não abro. Eu tô do seu lado, cuidando do povo. Eu sou o governo do estado. É o governo presente, futuro pra gente. Governo presente, futuro pra gente. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Oxi! O nome da rádio é Itapuã FM. 12:52 minutinhos. Fala aí, mamãe do ano, o que é que você tem pra gente? Você falou aí pra gente ouvir os nossos ouvintes, né? Mas teve mensagem de texto também, que a nossa ouvinte Nanda tá sempre aqui presente, aqui no 7 da matina, ela acompanha tudo, rapaz. Ela botou aqui, ó: bem-vindo, Lucas Pacheco, permanecerei aqui, viu, ligadinha no BNews. Obrigado, Nanda, um beijão pra você. O nosso ouvinte Regis também mandou aqui, ó: boa viagem para um e seja bem-vindo para o outro. Um abraço para os dois. Valeu, Regis, um abração pra você e continue ligadinho aqui com a gente, hein? Temos denúncia também, viu? Essa denúncia é antiga, viu, meu povo? Em junho nós fizemos inclusive matéria sobre isso, porque as mamães, né, do CIMEI José Maria de Magalhães Neto, que é a creche municipal, né, está sem aula desde o dia 5 de junho, pois o ADI, ali o auxiliar de classe, né, que ajuda ali, foi demitido e não colocaram outro no lugar, e desde então as crianças seguem sem aula. Absurdo, viu? Julho já está chegando aí na metade do mês, e as crianças, no final do mês, as crianças estão ainda sem aula ali. E claro, mandar um grande abraço para nosso ouvinte Michela, que botou aqui: estou atarefada esses dias, não estou conseguindo ouvir o meu programa favorito. Mas uma boa viagem para o Rafael, Deus abençoe. É isso aí. E agora mas volte logo, viu, minha filha? Volte, faça aí sua tarefa, o rádio você não precisa assistir, liga ele aí. Faça suas tarefas ouvindo a gente, pelo amor de Deus. Agora. Boa tarde, amigos do BNews. Eu gostaria de falar sobre essa criança que teve sua vida interrompida por esse monstro, por esse bicho, e a população queria fazer justiça e a polícia impediu 10 carros de polícia para fazer a escolta desse monstro, desse demônio. Ah, me economize, né? Que falha, isso é uma falha. Ainda tem uma repórter hoje falando de manhã que não se pode fazer isso porque não é a filha dela, rapaz. Me economize. Rapaz, isso aí parou o Brasil chorou e chora com a morte dessa criança, rapaz. A gente entende a indignação da população. É difícil, é difícil. Eu venho a insistir nesse assunto da medida protetiva. Ontem eu falei da minha cunhada, que ela mesma vai ter que entregar a medida protetiva para o marido dela. Gente, eu quero saber quem é a autoridade responsável por isso, porque isso não pode estar acontecendo. As mulheres apanham e ainda tem que ir até isso é surreal. ao seu agressor para entregar apanha, a sua registra o boletim medida de ocorrência protetiva. E tem que levar a medida para o seu agressor. Eu quero resposta sobre isso aí. Eu sou mulher e eu quero resposta. É surreal. É a Luciana de Paris.
Boa tarde, Rafael Albuquerque, ouvintes que estão na sintonia no Bem News. Lucas Rafael tá com o pé na França, rapaz. É Lucas Pacheco na bancada. Tá arrumando a mala uma hora dessa que ele deixou pra última hora. Sintonia, tamo junto. Boa tarde, Rafael. Esse é o nosso melhor ouvinte, É João Pedro, né? Nome João Pedro, Capelinha Salvetano. É Tapuã, FM. Isso aí. Boa tarde a todos do Ben News agora. Aqui é Claudemiro Souza da Silva de Pernambués. O Lucas, substituir o camisa 10, Rafael, não é brincadeira não. Não é mesmo. Mas já vi que você também é talentoso e vai substituir muitíssimo bem. Quero obrigado aos prêmios. Um abraço. Boa tarde, Rafael, equipe da rádio Itapuã FM. Tô aqui ouvindo vocês, estou na rua, mas tô sintonizada, viu? Tá cada promoção aí, viu? Beijo de manhã, repetindo o José de Bro. Anotou, né, dona Gifone? Promoção. Exatamente, meu filho. O povo quer sorteio e amanhã tem sorteio, viu? Amanhã tem sorteio, par de ingressos aí pro show de Jal, Filhos de Jorge. Uma galera boa aí pra vocês participarem. E a galera segue na bronca, viu? Eu gosto assim. Amostradinha ela, hein? Cadê Jasmine, rapaz, com a Alice, que não participou hoje? Olha só, denúncia, viu? Não precisa falar meu nome. Gostaria de saber por que a casa lotérica do Engenho Velho da Federação está fechada. E aí, rapaz, quem souber morre, viu? Queremos saber também. Vamos procurar saber, vamos apurar. Vamos colocar nossa equipe pra apurar isso aí. Casa lotérica é importante, tá funcionando. Casa lotérica a gente não faz só jogo de loteria, se faz ali saque de benefício assistencial, você paga a conta, tem muito serviço público aí para ser prestado. Então vamos cobrar, vamos apurar, porque a caixa, a lotérica do Engenho Velho da Federação não tá funcionando. Mais um recadinho para você, nesse período de férias escolares, muita gente viaja, né? De carro, de ônibus, pro litoral, pro interior, por toda a Bahia. E aí, infelizmente, aumentam os acidentes de trânsito, principalmente nas estradas, mas até nas cidades também. E você sabia que 90% desses acidentes são causados por falha humana? Tem outro número impressionante. Esse, eu confesso que não sabia. Os acidentes de trânsito ocupam 60% dos leitos públicos de UTI. Então você veja que a imprudência tem várias consequências negativas, além de causar tragédias que destroem famílias inteiras. Por isso, fica o recado. Motorista, ciclista, pedestre e motociclista, mudar essa realidade depende de todos. Respeite os limites de velocidade. Nunca use o celular no trânsito. Se beber, não dirija nem pilote. Use sempre o capacete. Atravesse sempre na faixa. Paz no trânsito começa por você. Uma campanha Detran e Governo do Estado. BNews, o portal de notícias que mais cresce na Bahia. 12h e 57 minutinhos, o portal que mais cresce na Bahia, o portal mais ágil da Bahia. Vamos direto à nossa redação com o Giro BNews, direto da redação. Boa tarde, Rafael e bancada do BNews agora, e muito boa tarde para você, ouvinte da Rádio Itapuã FM. Estamos iniciando agora o nosso Giro do Entretenimento, trazendo os principais destaques do mundo dos famosos e celebridades. O cantor Zezé de Camargo revelou que pratica sexo com sua esposa Graciele Lacerda por cerca de 2 horas seguidas. O artista concedeu uma entrevista ao canal do YouTube do político Pablo Marçal e afirmou que a prática ajuda a perder algumas calorias e é muito mais eficaz que a academia. E a atriz Jade Picon se pronunciou sobre o seu sumiço nas redes sociais e revelou que está passando por um problema em sua família. A artista contou que sua avó está com problema de saúde e por isso ela está mais focada em ficar com seus familiares. E para conferir mais detalhes sobre essas e outras notícias, acesse o nosso site bnews.com.br e nos acompanhe nas redes sociais. Eu sou Franciele Gomes, diretamente da redação para o estúdio do BNews agora. Para ler essas e outras notícias, siga-nos no Instagram, @bnews_oficial. 12h e 59, o governo do estado está presente em todos os lugares, na vida de todos. Quer ver? Você está por dentro dos incentivos para os estudantes não largarem os estudos? Estou falando do Bolsa Presença, Mais Estudo, Mais Futuro e Universidade para Todos. É o governo presente, oportunidade para a gente. Já está sabendo que o nosso metrô, que já é um dos maiores do Brasil, iniciou o estudo para a implantação da estação Campo Grande, com acesso direto ao Teatro Castro Alves? Pois é governo presente e transporte decente. Tem mais.
Com a parceria com o governo federal, o programa Minha Casa Minha Vida voltou com tudo. É governo presente, mais casa pra gente. E ainda não acabou. Já ouviu falar do mais novo hospital ortopédico, o maior hospital estadual dessa especialidade no Brasil? É governo presente, mais saúde pra gente. E para encerrar, sabia que o programa Bahia Sem Fome já reduziu significativamente a insegurança alimentar no nosso estado? É governo presente, comida pra gente. Com o governo do estado é assim. A maior obra é cuidar de gente. Bahia, governo presente, futuro pra gente. BNews agora. 1h em ponto, não dá tempo pra mais nada. Obrigado por sua companhia, por sua audiência. Foi uma honra estar aqui sozinho substituindo o Rafael. Você fica agora na companhia da maravilhosa Aline Brito. Boa tarde pra você. Até amanhã, ao meio-dia, aqui no BNews Agora. BNews agora.